Hoje a nossa conversa não é sobre receitas, sobre precificação, é sobre vida real. É sobre aquela força que a gente nem sabe de onde tira, mas que faz a gente levantar todo dia e construir um futuro com as próprias mãos. E para abrir as portas do nosso coração hoje, a gente tem a honra de receber alguém que é pura inspiração. Mulher de fibra, que transforma afeto em combustível e desafios em pontes. Prepara o coração, porque a história de hoje vai te emocionar e, acima de tudo, vai te fazer lembrar do tamanho da sua própria força. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Esse é um episódio histórico. É o episódio de número 50. 50º, né? Que chama 50º episódio do Lookcast. Eu tenho a honra de estar recebendo aqui ela, que é filha do seu José Romeu e da Dona Maria das Graças. Eu não tô acreditando no tempo que ela tem de confeitaria, não, gente, porque eu conheço ela até um tempinho. Ela tem 23 anos na confeitaria. E ela é formada, eu soube recentemente, agora há pouco, em Relações Públicas. Mas também é formada em Gastronomia pela Faculdade do Senac, especialista em Gestão de Segurança em Alimentos, Técnica de Nutrição, e ela respira, corre nas veias dela, chocolate e confeitaria. Me diga se eu estou errado. Eu tenho a honra de estar recebendo aqui Sandra Lira. Oi, Fábio. Muitíssimo obrigado. Rapaz, eu tava fazendo conta, a gente já tem um tempo que se conhece. Pensou, E desde então, eu sempre vejo você nas salas de aulas formando tantos e tantos gastrônomos, mas principalmente confeiteiros, que eu acho que é a sua linha, a sua paixão, né? Sandra, muito obrigado pela sua presença aqui, é uma honra estar recebendo você. Para mim, que você é uma referência, como eu falei, desde que a gente se conheceu, eu vejo você nessa, que eu acho que é vocação. Primeiro que eu tenho um conceito que as pessoas não escolhem a confeitaria que escolhe as pessoas. E quando a confeitaria escolhe alguém para partilhar conhecimento, a gente tem que olhar com outros olhos, porque talvez você não tenha noção de quantas pessoas você construiu carreiras, né? Construiu histórias através da confeitaria. Então, uma honra estar recebendo você aqui, que para mim é uma referência. Flávio, eu que agradeço, né? Tanto carinho. Realmente é uma grande honra. E assim, que feliz coincidência, né? O 50º programa e eu acabei de fazer 50 anos. Mentira! Não. Nem dia se 31, fosse... no dia 31 de maio. De né? maio, agora é recente. Nós estamos no dia 6, não é isso? Isso, então... Não é coincidência. Não é coincidência, né? Eu realmente... Mas, André, como é que começou há 23 anos atrás? Como é que começou a sua história na confeitaria? Então, na verdade, começa um pouco antes disso, né? Eu venho de uma família muito grande. A minha mãe teve 11 irmãos e o meu pai também. Então, todo almoço de domingo era sempre uma festa, né? E eu me lembro desde muito cedo, eu já ficava olhando a minha avó na cozinha, né? Ela sempre gostou de fazer um bolinho no final de semana. Ela morava em sítio, então os doces também, as frutas, né? Ela sempre queria aproveitar para não jogar fora. Então, doce de banana, doce de caju, tudo ela fazia, né? E eu já observava, mas era uma coisa assim, muito ainda eu pequena, não... Mas hoje, quando eu vejo, né, eu olho assim para trás, eu vejo muito dela, né? Talvez eu me emocione um pouco, porque eu sou muito chorona, né? Mas, assim, realmente é uma coisa que vai se misturando, né? Então, aí comecei a ajudar no final de semana, ou, faça essa cobertura, né? Ajuda a bater esse bolo. Então, foi uma coisa um pouco natural. E autodidata ou ela quem lhe pegava na mão e... Não, autodidata. Assim, ela não era muito ela gostava da companhia, né? Mas assim, era a receita dela, as coisas, eu era realmente um ajudante. Então, eu não forçava muito e tal. E como eram muitos netos, né? Ela tem 23 netos. Não. Então, era também meio concorrido, sabe? Aquela história de competir pela bacia do bolo. Pelo raspa da panela. Isso. Então, não era sempre que eu tinha essa oportunidade, né? E aí, eu fui crescendo... Sempre gostei, né, de estar na cozinha. E eu lembro que adolescente, eu já brigava com a balança e a minha mãe, ela sempre foi muito cuidadosa. Então, ela não comprava muita coisa, assim, chocolate, nada. E eu não sei como, assim, eu sei que eu criei uma receita de leite condensado com leite em pó e açúcar. Eu não sei se eu vi,
ela não comprava leite condensado, certo. né? Então eu inventei de bater leite em pó com água e açúcar e fez um leite condensado. E ela saía de casa e de tarde aí eu ia fazer, aí botava Nescau, botava queijo ralado, fazia vários sabores porque eu não queria um só. Então de uma receita eu fazia 3 porções e eu sou a segunda de 4 irmãos, então eu era a líder dos lanches, né? Vamos lanchar, então eu fazia isso e aí foi ficando natural. A minha primeira formação é Relações Públicas. Pois é, por quê? Por que você... Eu demorei um pouco a entrar na faculdade, eu fiquei muito em dúvida por conta disso. Eu gostava de cozinhar, mas ainda não se tinha nada em Maceió. Sim. Profissional, né? Você fala de formação para conhecimento. Isso. Eu não conhecia o Senac, né? Eu ouvia falar no Senai, que era da indústria, né? Mas eu achava que era uma coisa muito grande, indústria e tal. E aí, naquela dúvida, eu fiquei entre nutrição e relações públicas. Mas como eu não gostava muito da parte de matemática, eu pensava nas aulas de... cálculo? De cálculo não. Que ia ver cadáver. Porque eles fazem um pouquinho disso, mas muito pouco. Mas eu achei que não ia dar certo, e aí fui para relações públicas. Eu sempre fui muito comunicativa, né? Minha mãe disse que eu sempre fui a que levava, assim, chegava e já fazia festa e gostava de conversar. Então, eu achei que ia dar bem, fiz o curso, foi muito bom. Terminou? Terminei, me formei. Sempre fui muito ligada à religião, então o meu trabalho de TCC foi um estudo sobre o padre Marcelo Rossi. A questão midiática dele, ele estava no auge, né? 2002, eu acho. Enfim. E aí, eu lembro que foi na época bem difícil, porque eu comecei a ver que eu não queria muito aquela coisa só do mercado, sabe? De vender um produto por vender, porque a gente vê um pouquinho de cada, né? Eu gostei muito das aulas de rádio, de TV. A gente tinha um programa... como estágio, né? Era na rádio da UFAL. Eu tinha um ouvinte, era eu e uma colega, era ele, era muito engraçado. Mas toda vez, acho que era semanal o programa, ele era o nosso único ouvinte, e aí pedia música, agradecia. Você chegou a trabalhar como na profissão? Não cheguei. Eu me formei, e aí fiz o TCC, né? Me formei, colei grau, aí achei que queria ir para a área acadêmica, fui começar um mestrado em Recife, mas só fiquei um semestre e realmente não era a minha praia, voltei. Aí eu passei 1 ano e pouquinho em casa, assim, não sei o que eu quero. E o meu pai sempre assim, ele não obrigava, mas ele sempre incentivava, né? Você tem que fazer alguma coisa. Claro. Se formou, estudou, não vai fazer nada, né? E eu fiquei naquela, aí fui trabalhar como secretária CLT normal. CLT normal, com o esposo de uma tia, que foi quem assim me incentivou muito também, porque ele já via um certo potencial, né, na minha organização e tudo. Mas ele queria que eu ficasse com ele, né? Porque ele tinha o escritório, eu fiz algumas coisas, organizei. Mas, enfim, não deu. E aí eu comecei a procurar, né, essa questão. Fiz muita terapia também, eu achava que era algum grande problema que eu tinha. Mas era só a questão da juventude e tudo. A insegurança, eu me formei muito nova, né? Eu entrei na faculdade com 17 anos. Então, era muito, muito E tem uma novinha. pressão da gente entender que com 17 anos, como é que vai ser o fim da vida, que a gente não sabe nem o dia de manhã, né? Verdade. Aí você... Aí na faculdade, desculpa. Aí na faculdade eu já comecei a fazer coisas para vender, porque estudante quer sempre um troquinho, lógico, né? Lógico. Então eu fazia sanduíche natural, eu fazia empadinha, tortilete. E aí começou a surgir a questão do chocolate, que não era chocolate, né? Cobertura. E a minha tia fez um curso de bombons, e aí eu quis aprender, eu não me lembro bem isso, ela que hoje fica dizendo, foi eu que lhe ensinei. Mas eu confesso que eu não lembro exatamente como, mas eu sei que ela me ensinava muita coisa também. E aí eu comecei a querer trabalhar, fui me encantando, né, pelo chocolate, pelo sabor, a textura, tantas coisas bonitas que a gente podia fazer. Sim. E aí eu comecei a fazer na Páscoa. Eu inventei que eu queria fazer ovo de Páscoa e... Arriscando, assim, porque não tinha curso na época, né? Ela me ensinou a fazer o bombom e do bombom eu fui... Dependendo da época, eu acho que nem YouTube você tinha tanto conteúdo assim pra você pegar. Não sabia nem que era YouTube. Eu lembro que o primeiro curso que eu fiz nessa área era um ateliê de artesanato e doces, coisas que tinha ali na Fernandes Lima. Hoje, sempre que eu passo eu me lembro. E hoje, assim, o terreno tá abandonado, né? Tá à venda. Mas na época era um ateliê, tinha artesanato, tinha aula de outras coisas. E aí eles fizeram uma aula de trufas. E aí foi quando eu comecei realmente a buscar o conhecimento. Entendi. Né? Fiz esse curso e aí durante o curso ela falava de ovo e tal. E eu sei que eu comecei a puxar as minhas irmãs. Né? Porque eu não conseguia fazer só.
Então eu precisava de ajuda, né? E como dava dinheiro naquela... Hoje eu pensando, a gente fazia um salário mínimo por mês, sem grandes esforços, trabalhava final de semana, né? A Páscoa era o período mais pesado. Claro. E eu sei que nessa brincadeira a gente ficou 10 anos fazendo ovo de Páscoa todos os anos. Durante 10 anos. Todos os anos. Mesmo quando eu comecei a dar aula, eu não sou muito boa de data, você viu aí quando eu fui mandar, né? Mas a gente ficou. E aí começaram a vir outras pessoas. Aí, assim, a minha irmã começou a namorar, o namorado vinha ajudar. Tá. Uma prima foi morar com a gente, aí a gente botou ela na produção. Um dos anos que a gente mais cresceu, a gente tinha 10 pessoas trabalhando. Nossa! E assim, eu mudava tudo. Eu fazia um planejamento, eu dizia, olha, ninguém vai comer em casa esse período, que a gente vai focar na Páscoa. A minha mãe ficava assim desesperada, mas eles... Eu não sei porquê, se era apoio, se era amor, eu sei que eles apoiavam, sabe? Mas pai, velho. E a gente se organizava. E como era pouco tempo, assim, relativamente, era só a Páscoa. É um sprint, né? Era aquele boom, né? Uma semana, 10 dias antes, né? Na sexta-feira. Sim. A gente fazia aquela produção, virava à noite. E aí eu organizava, eu já tinha o cuidado, assim, da embalagem. Então, o meu quarto virava a embalagem, tinha ar-condicionado. A cozinha, a gente não fazia nada salgado para não contaminar, não passar sabor. Então, toda a casa respirava chocolate. Mas isso aí você desenvolveu na prática. Você não tinha conhecimento técnico de você entender que não faz salgado para não contaminar o chocolate, porque chocolate absorve cheiro de tudo. Não, eu acho que foi bem empírico. É mais uma intuição, tem empírico e não intuitivo. Essa minha tia me incentivava muito, né? Então a gente conversava, ela sempre me ajudava, mas realmente eu nunca fiz nenhum curso de chocolate até então, né? Eu fui ver chocolate da forma profissional mesmo quando eu comecei a dar aula no Senac, já muito tempo depois, né? Mas nesses 10 anos de produção, você não chegou nem a fazer um curso se especializando? Não. Eu estudava, assim, por mim mesma. Eu fazia cursos, assim, pra não dizer que não fazia. As culinaristas já faziam alguns cursos. Começaram a fazer nas lojas. Isso. E aí eu ia. Mas nem eram muitos, porque... Tinha pouca coisa, tinha pouca opção. E quando tinha, já era muito próximo da produção. Eu já tava com tudo organizado. Porque realmente era uma indústria informal, mas era uma indústria. Não, 10 pessoas, a gente bela empresa já. E durante muito tempo eu quis abrir, mas eu não tive coragem de formalizar, porque ninguém quis embarcar comigo. Era um bico para todo mundo, porque aí as minhas irmãs faziam faculdade, a minha irmã namorava, aí o namorado também não queria, e a prima também fazia arquitetura, aí se formou, também não queria. Então, eu não consegui uma pessoa que realmente me apoiasse, e eu achava que eu não dava conta sozinha, porque eu ficava muito preocupada. Como é que eu vou dar conta da produção? Eu já tinha uma noção do trabalho que dá você fazer orçamento, você fazer o custo, né? Você precificar. E aí vieram as ajudas. O meu cunhado, na época, ele fez uma planilha do Excel, facilitou pra gente precificar, sabe? Eu tinha uma planilha pra fazer a cotação, né? Então a gente começava a se organizar 2 meses antes e aí fazia divulgação nas portas das escolas. Eu moro em condomínio, então a gente saía... Primeira Páscoa, sobrou muita coisa, assim, porque eu sempre queria produzir mais do que... A capacidade, a demanda, né? Isso, e aí a gente saiu batendo de porta em porta, oferecendo e tal. E aí eu fui crescendo, as pessoas foram me conhecendo e chegou ao ponto realmente de eu não divulgar mais tanto, porque eu não dava conta da demanda. Mas eu já tinha a minha clientela certinha, como eu chegava no mesmo perto. Lugar, esses 10 anos foi no mesmo espaço, no mesmo, na sua casa? Sempre na minha casa, na casa dos meus pais, E depois de Páscoa, você não continuava com outras opções de... Não, porque aí na época, né, eu fazia faculdade, depois veio a questão... eu tava na faculdade, mas a minha faculdade durou mais do que 4 anos, porque eu peguei uma greve antes e uma depois, então foram quase 6 anos, né? Pública. Só aí foram quase 6. Aí quando eu saí, terminei a faculdade, eu fiquei 2 anos ainda trabalhando com o meu tio, mais 2, né? Aí foi quando eu comecei a dar aula e tal, mas a Páscoa era sagrada. Quando eu comecei a dar aula, eu lembro que a minha preocupação grande era, meu Deus, como é que eu vou fazer? Eu não vou dar conta da Páscoa. Eu tinha um carinho muito grande por essa produção, né? Porque eu via o quanto não era só o retorno que eu tinha financeiro, mas o prazer de ver as pessoas gostando. Eu tinha cliente que todo ano era o mesmo sabor. Aquele sabor vai ter, às vezes a gente tentava reduzir o cardápio, porque eu não fazia 1 nem 2 sabores. Teve Páscoa de ter 15 sabores de recheio, E cada Páscoa a gente tentava inovar, e aí teve Páscoa que eu podia escrever na casca do ovo, teve Páscoa que podia fazer metade de cada sabor, teve Páscoa que a gente fazia cesta também para presentear. Então, todo ano a gente pensava numa inovação.
né? Entendi. E aí eu fui. Aí quando eu comecei a dar aula, eu mantinha. Então eu organizava minhas férias para coincidir com o mês, um pouquinho antes da Páscoa, para eu estar de férias, para eu conseguir produzir. E você dava aula ali? Aí eu comecei a dar aula no Senac, eu dava aula de cozinha quente e doces também. Mas como não tinha só a parte de confeitaria, né, eu também fazia cozinha quente. Mas aí você, ou seja, tinha formação? Não, eu não tinha formação. Eu comecei a fazer aqueles cursos, né, e aí eu descobri o Senac. Eu fiz todos os cursos que o Senac tinha, bombons finos, salgados de festa. Tá. Aí fiz o curso de cozinheira auxiliar, na época tinha, e lá já tinha uma lanchonete escola que fazia o almoço. Não sei se você chegou a conhecer. Cheguei. Era bem movimentado, né? Porque os funcionários do Senac comiam lá, vinha o pessoal do Sesc, tinha um subsídio, então o valor era bem acessível, né? E aí eu fiz esse curso, fui estagiária, né? Porque a produção dos alunos já era para o restaurante. E foi assim, uma primeira coisa realmente que eu vi uma possibilidade de eu ter uma carreira, vamos dizer assim, né? Porque aí depois desse curso foi que aí a professora Vânia Araújo, né, que é uma querida, assim, foi uma referência grande aqui no estado, né? Ela trabalhou mais de 20 anos no Senac, ela foi minha professora, junto com o professor Roberto. E quando terminou o curso, ela me indicou para fazer processo seletivo para eu ser professora lá do Senac. Eles estavam precisando, só que na época eles precisavam para os interiores. Tinha uma carreta, né, do Senac. A carreta? Eu comecei na carreta. Começou ali. Aí eu fui trabalhar e aí eu dava aula em Maragogi, Arapiraca, fui pro Sertão também. Nossa. Delmiro Gouveia, eu acho. Não me lembro exatamente a cidade, assim, mas eu sei que eu rodava bastante. Era menos do que hoje, porque a gente passava, tipo assim, 3, 4 meses, né, com uma programação intensa. Então, eles faziam aquela programação, organizavam, e aí eu ia, dependendo da distância, geralmente eu passava a semana e vinha final de semana pra casa, né? Nossa. Mas eu mantinha a Páscoa, né? Mas dava aula de tudo na carreta? Aí eram várias turmas. Por exemplo, de manhã era doces, aí à tarde era salgado, porque fazia uma turma de manhã e uma de tarde. Aí tinha tudo que era curso, assim, eram cursos mais rápidos, de 20 horas, de 30 horas. Entendi. E aí eu vim tirar as férias do professor em Maceió, né, nesse restaurante. E ficou eu e a dona Vânia, tirando ela como minha, né, superior, me orientando. Era a primeira vez, eu lembro que eu fiquei nervosíssima. Imagina. Meu Deus, como é que eu vou dar conta, né, da produção, do almoço e tudo. Mas aí foi dando certo. Por dia? A gente servia uma média, acho que de 150 almoços, né? E aí, pronto, aí eu fui ficando. Aí começou a aparecer mais programação em Maceió, mais vezes quando eu ainda viajava. Só que aí começou o projeto da lanchonete escola, que a gente tinha lanchonete, chamava lanchonete, mas era só a parte do almoço e tinha umas sopas que os funcionários faziam. E aí, na época, a direção, né, junto com todo o pessoal lá com a equipe, queria montar uma lanchonete escola para ter cursos também voltados para esse segmento. Então, curso de chapeiro, curso de montar lanches para lanchonete, né? E a gente começou esse projeto e foi bem interessante, porque as turmas começaram a ficar muito sequenciadas e aí eles faziam estágio para a produção da lanchonete. Então, produzia coxinha, produzia salgados, produzia doces. Então, não tinha mais só a produção do almoço. A gente tinha o self-service do almoço e tinha essa produção que era manhã e tarde. E aí eu coordenei isso, né? Fiquei responsável. E já começou coordenando? Aí já comecei coordenando, E tá nessa aí história. Tô nisso, aí fui crescendo, né? A gente passou por alguns percalços, né? O Senac, enfim, aí projetos que não deram certo. Eu já estava há muito tempo dando aula, né? Acho que já foi 2005. A gente se conheceu na faculdade. A gente se conheceu depois que eu voltei. Da faculdade, porque aí a gente foi fazer uma parceria na Maurício de Nassau. Na Maurício de Nassau. Isso. Você era professora de chocolateria. Professora de chocolateria. Eu lembro como hoje. Isso, aí a gente fez umas aulas, né, então. Aí eu fiz o curso em Recife. Do tecnólogo em gastronomia, curso superior, né? Foi a minha... Em Recife? Em Recife, porque em Maceió não tinha. Eu não queria sair de Maceió, mas ficou aquela, vai abrir, e nunca abria, né? Então eu passei 5 anos dando aula, desde que eu fiz o curso de auxiliar de cozinha, mas não abria o curso superior. Aí eu fiz o técnico em nutrição, eu fiz
uma especialização, porque eu tinha um curso superior em Relações Públicas, então o Senac também me proporcionou isso, né? Fazer essa especialização em segurança dos alimentos. E aí eu fui somando, né? Todo esse conhecimento, fui supervisora, mas aí chegou um ponto que eu comecei a sentir falta de um realmente conhecimento mais... O próprio mercado vai exigir, em determinado momento, o mercado vai exigir isso, começaram a chegar, né? Os chefes, o que viajavam e tal, e eu nunca tinha tido experiência fora, né? Aí você passou em... Aí eu... 2 anos, 3 anos? Foi 2 anos e meio. 2 anos e meio, em Recife. Em Recife. Aí eu fiz o vestibular, passei... E aí fui para Recife, né? Foi realmente um tempo bem intenso. Eu fui morar com uma tia e morar com família, né? É muito bom. Ela me acolheu de uma forma, mas eu era muito apegada, então eu senti muita falta. Tanto é que no começo eu vinha todo final de semana. Faz fazer que era loucura, mas eu vinha, parecia que dava uma coisa na sexta-feira, de noite. Aí eu estudava à noite, então eu vinha no sábado, de madrugada, pegava o ônibus e na segunda-feira de manhã eu ia e já ia direto para a faculdade. 2 anos e meio. 2 anos e meio nesse perrengue. Mas aí eu comecei a fazer amizade, a gente começa aos trabalhos e tudo. Eu curti muito a faculdade, né? Fiz muitos amigos, a gente fazia muitos projetos. Eu sempre fui realmente eu não me satisfazia só com aquele básico ali, com aquele conhecimento. Então eu incentivava, gente, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Tudo que tinha de estágio, de festas, os professores convidavam muitos alunos para ir para festas, né? Assim, para trabalhar, para ver a experiência. Então a gente ia. Na prática mesmo, final de semana ou durante a semana. Então era coffee break, era festa. E sempre tem aquela turminha que gosta mais disso e que não gostam, né? Eu tava sempre no meio dos que gostavam. Então, onde tinha uma possibilidade de eu estar treinando, de eu estar aprendendo mais. Mas é isso, né? É você ter a vontade de querer se expor pra poder aprender, porque... Eu não tinha vergonha, assim, de errar. A primeira vez que eu fui pro evento desse, o professor pediu pra gente descarregar o carro e eu tava tão nervosa que eu derrubei uma caixa cheia de salgadinho no chão. Nossa, foi. Mas, assim, isso foi bom porque ele olhou pra mim e disse, vamos, vai chorar? Não, vamos, precisa... Tem todo um evento pra acontecer. Né? Então eu respirei fundo. E isso pode acontecer no dia a dia normal, no cotidiano da gente, né? Claro, quantas vezes depois, quando eu voltei, eu abri um ateliê, né? E quantas vezes eu não precisei respirar fundo o bolo que deu errado, que derramou ou que desmanchou. Né? Aí você abriu um ateliê para produção. Para produção. Já não tinha mais o medo de querer fazer. Não, eu queria como eu já tinha trabalhado como professora, eu queria ter o meu negócio, né? Eu voltei nesse intuito, porque a faculdade também incentiva muito, ela tem toda a parte de gestão, né? Eu estudei a parte financeira. Ela forma um empreendedor, na verdade, né? Forma um empreendedor e forma um gestor também. Claro, né? claro. A gente vê um pouco de recursos humanos. O curso foi muito bom em Recife, sabe? O Senac realmente, ele é um dos... Eu sou fã do Senac, sou cria do Senac, né? E eu realmente acho que a gente faz... eu digo porque hoje eu tô lá, né? Mas eu acho que o Senac, ele tem realmente um propósito de mudar vidas, ele consegue abarcar, né, tanto a teoria como a prática, os cursos como são profissionalizantes, né, é uma escola de formação profissional, a gente consegue equilibrar essa questão da teoria com a prática. Entendi. Então, quando eu voltei, eu vi muito isso, eu vi essa diferença, né, porque na faculdade eu tive 20% de aula prática e 80% de aula teórica, de livros que a gente tinha que estudar, né, a parte financeira, recursos humanos, gestão, cardápio, estudar um cardápio, fazer precificação. Mas eu acho que falta muito isso na maioria das pessoas que eu vejo que empreendem ainda no segmento de alimentação. Lá, aqui o foco é mais confeitaria, meu público maior, que muita gente se prende muito à receita. Isso. Mas é muito maior do que isso. Tem muita coisa, muito conteúdo, muito detalhe, muito BO, que a gente só vai... A gente, que eu digo assim, a pessoa só vai entender quando começa a se empreender. Quer dizer, oxi, agora isso aqui, como é que vai ter? E quando se permite também olhar para além daquela receita. Porque muitas vezes em sala de aula o aluno chega... O que é que a gente vai fazer hoje, professora? Respira. Antes da gente fazer, eu preciso conversar algumas coisas com vocês. E aí eu começava a trazer a teoria, a trazer o tipo de insumo, né? O que é um chocolate, o que é uma cobertura, qual a influência do açúcar nessa receita. O açúcar cristal é a mesma coisa do açúcar refinado, é a mesma coisa do açúcar de confeiteiro, é a mesma coisa do açúcar impalpável. Então,
E aí eles tinham alunos que eles ficavam desesperados. Mas, professora, quando é que a gente vai começar a prática? Né? E eu tinha que controlar aquela ansiedade. Ansiedade que eu acho que se eu fosse fazer, eu... Mas, assim, entendendo que é necessário, né? Isso, porque para replicar a receita, não precisava nem ter um professor. Não precisava nem ter Senac, nem Senai, nem nada. Aí já vai pro YouTube e faz a mesma coisa. Mas entender o processo, o porquê daquilo é o que faz a diferença do profissional para o amador. Para o amador. E aí era interessante ver, porque sempre a gente conseguia perceber aquele aluno que ele conseguia entender isso mais rápido, que conseguia entender mais devagar, e o que não entendia de jeito nenhum. Mas a gente conseguia fazer essa diferença e via como eles se desenvolviam. Então, a gente já conseguia identificar que ele tem mais uma veia empreendedora, porque ele tinha essa vontade de aprender não só a receita. Ele sabia que a receita era um detalhe, mas ele tinha o conhecimento, aí buscava livro, vinha com dúvida. Então, isso sempre me encantou muito, essa troca, né? Eu não gostava. Qual foi assim, se você pudesse lembrar, eu tive um aluno que a história dele me marcou, que você pudesse contar, obviamente, assim. Eu tenho alguns alunos que eu tenho contato até hoje, né? Tem outros que eu lembro que não davam certo de jeito nenhum. Mas tem uma que eu tenho um carinho muito grande, que eu encontrei com ela muito tempo depois, quando eu voltei a dar aula no Senac, e ela foi participar de um processo seletivo para ser professora, e foi muito emocionante, porque quando ela me viu, ela disse: professora, eu só vim aqui porque eu queria lhe agradecer. Nossa. E sim, foi um chororô na hora, todo mundo parou, né? A pessoa do RH foi super tranquila também, porque ela disse: não, é o seu momento, né? E a gente conversou um pouco, né? Ela me contou a trajetória dela e como realmente o que eu tinha passado para ela tinha mudado. Ela hoje é professora também, né? E ela só queria, ela sabia que ela não tinha, talvez, algumas ferramentas para ser instrutora do Senac, mas ela queria encontrar comigo. Então foi bem emocionante, assim, ela querer agradecer, sabe, tudo que eu ensinei. E eu depois comecei a lembrar dela, porque a gente passa por tantos alunos que às vezes a gente não grava, né? Mas eu lembro que ela era uma pessoa muito insegura. Vocês não têm nem o mínimo da noção. Eu não tinha até então, realmente, eu confesso que eu não tinha tido eu não tinha tido esse contato realmente com uma pessoa que, né, ficou tão grata, e hoje ela me segue no Instagram e eu a sigo, e assim, ela é uma professora fantástica, sabe, faz capacitação não só em Maceió, no interior também, e eu vejo o depoimento das alunas dela dizendo o quanto ela também ajudou, o quanto modificou a vida, né, então realmente é uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande. Quando você se forma em Recife e volta para Maceió, você já volta ensinando ou você volta empreendendo? Eu volto empreendendo. Eu comecei empreendendo, aí eu fui pra... Aí não era mais só ovo de Páscoa. Não, aí eu comecei com brigadeiro. A época tava na moda do brigadeiro, né? E eu gostava muito. Eu sempre gostei muito de cozinhar, porque eu gostava de comer. Boa. Porque eu dizia, não, se vai estar bom pra mim, vai estar bom pro outro. Mas se uma coisa não tá boa pra mim, então pode ser vou fazer por fazer. Mas eu não vou fazer. Então eu sempre... muitas vezes eu me forçava a fazer uma coisa que eu não gostava, porque o cliente pedia, né? E eu fui aprendendo também a gostar. Mas o contrário era mais comum, de eu fazer o que eu gostava. Então eu comecei a fazer brigadeiro. E aí, na época, era moda fazer os kitzinhos, né? De vários sabores numa caixinha só. Então eu fazia umas caixinhas... Eu acho que eram... Não me lembro quantos exatamente, mas era uma caixa pequena que dava, assim, 3, 4 pessoas no final de semana. Entendi. E aí eu montava aqueles kits, né? Comecei fazendo 4, 5... Mas aí era só você ou já tinha um irmão, cunhado, Não, era prima? só eu. Agora é só Era só eu. Porque aí todo mundo já tava... seguiu suas vidas. Seguiu suas vidas, cada um fez uma carreira. Eu tenho uma irmã que é advogada, outra é nutricionista, o outro é médico veterinário, então cada um foi seguir sua vida. E aí eu também comecei nesse sentido, não, eu vou me organizar, porque agora sou eu comigo. Então eu tenho que me organizar, eu tenho que ter o controle. Eu tinha muita dificuldade de ter o controle financeiro, né? Então eu misturava acho o que era... é um dilema de quase uma unanimidade. Que a gente não tem, né? Não cria desde pequeno. Exato. E aí não porque nós não temos educação financeira, nós não temos, né? O brasileiro não tem educação financeira, verdade. Enfim. Mas é um dilema que a gente Mas aí você começa a produzir, mas já começa a dar aula? Não, aí eu comecei a produzir, aí começou a surgir muitas festas, casamentos e tal. Logo depois que eu comecei os brigadeiros, a minha irmã casou, e eu aproveitei realmente para me lançar
no ateliê, né, com esse casamento dela, a gente fez, assim, uma produção gigante. Foram 5.000 doces. Nossa Senhora! E eu convidei os colegas de faculdade, vieram 10 amigos, colega não, amigo, né? De Recife? De Recife, para me ajudar na produção dos doces. Foram 15 dias de produção. Aí eu já tinha mais noção, né? Então eu já vinha me organizando. Desde que ela resolveu casar, ela queria que eu fizesse os doces. Então a gente vinha se organizando. Pesquisei tipo, lancei na época doces diet, que não tinha. Então eu botei uma linha de doces diet. E assim, o casamento dela foi realmente o lançamento. A gente fez, não era nenhuma mesa de doces, assim. Eu quis fazer um salão. Foi. Ela casou ali naquele salão de Jaraguá. Ai, meu Deus, eu sou bem ruim de nome. Era aquela praça ali? Um que é de esquina, que tem um posto. Que tem uma parede de vidro. Quase perto do porto. Não é o armazém usina, é o outro. Sei. Enfim, ele é de vidro, né? Então, isso. E o casamento dela foi um pouco grande, porque a nossa família é grande, né? E aí metade do salão era uma vitrine de doces. Então tinha armário, tinha mesinha. Aí uma mesa eu fiz só de brigadeiro. E a outra mesa com os doces finos. Aí tinha bombom de nozes e muitos doces diferentes, porque Recife, mesmo sendo tão perto, tem muita diferença. Tem. Né? Tem muita coisa diferente da gente. Talvez os hábitos de consumo são diferentes. E é maior a cidade, as pessoas valorizam mais também. E eu sempre converso com as marcas que eu sempre digo assim, cara, vocês não podem pensar o Brasil. Se a gente analisar direitinho, tem diferença de Maceió para Piracá, de hábito de consumo. Você imagina pensar o Brasil como uma coisa só. Não dá. Você tá falando de Maceió para Recife, nos estados vizinhos. Isso é muito bom, porque isso é uma troca de conhecimento e cultura entre as pessoas. Incrível. Então, você se formou em Recife, com os hábitos de consumo de lá, se trazer isso para cá é um desafio grande, né? Sim. E o custo disso também era diferente. Exatamente. Acesso à matéria-prima. Muita coisa eu ia comprar em Recife, eu comprava pela internet, né? Eu tinha um copinho que eram lâminas de amêndoa. Era um copinho de chocolate com um cremezinho de amêndoa, um brigadeiro molinho e cravejado de amêndoas. Uma por uma. Nossa, o que eles me instigavam. Era com a pinça e tinha que botar naquela posição. Eu era muito chatinha. Na verdade, eu acho que eu era exigente, que eu fazia aquilo com tanto amor que eu queria que todos saíssem perfeitos, né? E foi isso que foi o diferencial, realmente. Eu fiz muito casamento e era um preço diferenciado também. Então eu tinha. Você consegue agregar valor naquele Isso, eu trabalho. tinha uma clientela realmente A e B, né? Bem. Hoje você produz ainda? Hoje eu produzo só para família. Tá. Algumas vezes eu atendo alguns clientes que ainda ficam, né? Eu quero. Mas realmente a minha vida hoje mudou completamente nesse sentido. Eu hoje trabalho no setor administrativo, né? Eu trabalho na parte de planejamento, de organização dos cursos, de acompanhamento, também um pouco dessa parte financeira, então despesa, né? Da entidade, da instituição. Da entidade, do Senac. Mas dá aula ainda? Não dá aula ainda? Infelizmente. Não dá, porque seria um desvio de função. Né? Eu não posso ser professora e ser analista ao mesmo tempo. Então depois você volta de Recife, monta seu ateliê, passa quanto tempo? 6 anos. 6 anos com o ateliê. E depois aí veio o Covid, né? Aí nesse meio tempo, com 2 anos que eu tava, eu comecei eu recebi convite para dar aula, né? Nas faculdades, foi quando eu comecei na Nassau. A Mariana Bernardes, né? Que hoje também é uma grande referência. Isso. Foi quem me levou, né? Para a faculdade. Ela estava como coordenadora e eu fui. E aí peguei as cadeiras de confeitaria e chocolataria. E aí ficava dando aula e consegui conciliar com o ateliê, né? Entendi. Apareceram outros convites para outras faculdades, mas eu não conseguia me dividir em tantas, né? Não tinha mais agenda para você. Porque as encomendas, como eu não tinha uma equipe fixa, eu pagava diária para algumas pessoas. Então eu tentava me organizar ao máximo para não pagar tantas diárias, porque aí o custo ia embora, né? Exatamente, precisa ter produtividade, né? Então eu fazia realmente muita coisa sozinha e chamava alguém só realmente quando não tinha opção. Então eu não conseguia ficar com mais de uma faculdade. Mas aí com o tempo eu
fui vendo também, eu gosto de dar aula, então foi me cativando a faculdade. Aí eles insistiram tanto, aí eu fui também para Pitágoras, que era perto da minha casa, né, lá em cima. E aí fiquei nas duas, mas aí depois eu saí da Maurício de Nassau, fiquei só na Pitágoras. E aí comecei a dar aula no Senac, então ficou Senac, Pitágoras e o ateliê. Aí veio a pandemia. E na pandemia foi realmente muito complicado, porque os meus pais já têm mais idade, né? E a gente ficou muito preocupado com eles, ninguém sabia o que era. E eu tinha sobrinhos pequenos também na época, e eles não admitiam ficar longe de ninguém. E aí eles disseram, não, então a gente vai pra fazenda porque vai ficar todo mundo lá. Meu pai tem uma propriedade em Pernambuco. E como o Senac fechou, né, a gente ficou... Não tinha aula, ficou de home office algumas turmas que podiam. Eu fiquei dando aula em home office, mas aí era tranquilo. Online. Online. Instalamos a internet na fazenda, que não tinha ainda, mas como a minha irmã também ficou de home office, o meu irmão também, então a gente fez um pacote lá, conseguimos botar uma internet, e só a minha irmã caçula, que é da área de saúde, que ficou em Maceió. Que aí foi bem complicado, porque ela não foi liberada na área de saúde. E nem podia ir lá da por conta do risco dos seus pais. Aí nem ia lá, ficou aqui. Quando foi uma ou duas vezes, aí era aquele confusão, né? Pra ir, máscara, tomar banho, não sei o que, não fica muito perto. E aí eu fiquei nessa dúvida, e agora? Eu fico com ela ou eu vou com eles? Né? E eu fiquei muito insegura, porque foi tão rápido, né? Não, foi uma coisa muito complicada. Eu fiquei com receio, digo, meu Deus, não vai dar certo, eu vou vender pra quem? Quando eu vou comprar o material, porque ia fechar tudo, né? Isso. E aí eu digo, não, eu vou dar um tempo, vou ficar lá com eles, vai ficar mais tranquilo, né? E aí a gente passou quase um ano, né, lá. Aí voltamos, começou a abrir as coisas e o Senac ameaçou também, assim, voltar, né? Voltou, a gente trabalhava acho que 3 vezes por semana em casa, ou era um horário só, alguma coisa assim, e começamos a voltar aos poucos. E aí no finzinho da pandemia, a gente teve Covid. A minha casa foi. Uma colega teve Covid, e aí eu peguei, eu acho, né, que até hoje que eu me contaminei com ela, e aí eu adoeci, aí foi adoecendo todos na minha casa. Eu morava... Seus pais também? Também. Era eu, minhas 2 irmãs e os meus pais. Aí eu primeiro, quando eu tava ficando boa, eu acho que foi meu pai, depois minha mãe e as minhas irmãs. E aí foi bem tenso, porque apesar de a gente não ter precisado ficar internado, mas ainda era muito apavorante, né? Claro. E o meu pai, ele precisou fazer fisioterapia, e ele hoje ele tá em 84 anos, em 2000 ele tinha 78, né? 2020. Foi 2020, né? 2026, mais ou menos isso. Então a gente ficou muito preocupada com ele, porque realmente ele demorou mais, né, a se recuperar, fez fisioterapia, aí tinha alimentação, enfim. Mas conseguimos. Aí eu passei mais de um mês em casa, porque eu não podia voltar, porque ainda era uma norma do Senac, quem tivesse com alguém doente ou que tivesse, né, doente ficava de licença em casa. E como foi emendando um no outro, eu não saí da quarentena, né? Nossa. Então a gente ficou em casa, e eu lembro que foi bem difícil emocionalmente também, eu fiquei muito abalada, muito. Eu acho que o mundo foi uma coisa ficou, bem... né? Mas assim, passou, e aí eu voltei a dar aula, e aí eu acabei me dedicando realmente às aulas, e o ateliê foi ficando. Eu tinha muita dificuldade do custo ainda, mesmo tendo planilha, tendo tudo. Não era dificuldade, assim, de não ter o conhecimento, mas eu não conseguia administrar as duas coisas, a produção e o financeiro. Né? E aí eu abdiquei dele realmente e fui para as aulas, que eu também gostava muito, era mais tranquilo, porque eu não tinha tanto peso do financeiro, né? CLT. E aí fui dedicando. É porque chega num momento... Quando você está envolvida, né, na produção, eu acho que chega no na elipse da curva, assim, que você ou eu vou... Ou não dá. Porque não dava mais pra ficar. Já começou a incomodar. A minha mãe já no fim achava tão bom, porque, né, de final de semana... Querendo ou não, você mexe com a estrutura de todo mundo, né? Mexia com tudo. Aí ela tinha uma área externa, que é um tipo de churrasqueira, e que ela disse, não, então vai pra lá, bota suas coisas lá. E eu montei um ateliê, né, tinha uma estruturazinha, mas de toda forma eu tava dentro de casa. Claro. Eu lembro que teve um período que eu queria contratar realmente umas pessoas, mas tinha dificuldade.
Dentro da sua Nossa, casa. era dentro da Pra minha misturar, casa. Aí a pessoa complicado, chegava, mano. ela reclamava porque tava de short. A minha mãe é uma coisa assim, pessoa muito, sabe, assim, Mas é o tempo lugar dela, o antigo, espaço dela, depois você vai Aí eu dizia, ter mãe, que... mas ela vai botar uma farda quando ela chegar. Não, mas ela não pode. Então começou realmente a ter muito atrito que eu vi que não dava, era a casa dela. Claro, né? claro. E aí a coisa foi caminhando, eu ainda tenho o espaço lá, hoje tá meio bagunçado, virou meio que um depósito também, mas eu ainda tenho uma estrutura, né? Porque eu sempre gostei de investir muito, então eu tenho muito cortador, muita coisa assim. Imagino. Me segurava, não tenho muito equipamento mesmo, né? Porque não dava o espaço, mas tá lá ainda, e quando eu tenho alguma festa, alguma coisa, eu ainda uso lá. Você começou a dar aula em que ano? 2003, 2004. 22 anos atrás. 2 anos. Como é que você avalia o seu aluno de 2004 para o aluno hoje? O que é que mudou? Porque eu acho que o mundo passou por uma transformação, todo mundo tem muito acesso a tudo, né? E como era a confeiteira ou confeiteiro que se formava naquele tempo para o que você vê hoje? Mudou muito? Tá a mesma coisa? Não, mudou. Eu acho que mudou, muita coisa mudou, né? Mas o que me chama mais atenção é a forma como alguns alunos hoje se comportam em sala de aula, de não querer aprender. Eles querem... Às vezes é até difícil a gente entender o que é que eles querem. Porque mesmo eu não estando em sala de aula hoje, mas eu acompanho os professores, claro, né? claro. Na parte de planejamento e escuto muitos relatos. Muitas vezes eu preciso intervir em algumas situações, porque, né? O professor não deu jeito, a pedagoga não deu jeito, a Sandra, a minha gerente não tá, né? Ou a pedagoga também não tá, enfim. Então, eu tenho também muito contato com os alunos. Você acha que, me corrija se eu estiver errado, eu acho que a internet, ela criou uma galera que quer cortar caminho, né? Sim. Acha que é tudo muito fácil, porque vai lá no YouTube, né? Eu quero fazer como cobrir um bolo, aí bota no YouTube. Mas aí o vídeo tem 2 minutos, o cara passou 2 horas pra fazer, mas tem 2 minutos. Ele acha que... E ele nem quer assistir em 2 minutos, ele bota na velocidade rápida, né? Pra assistir em 30 segundos e acha que vai dar certo. Né? Então eu acho que a diferença hoje é essa. A tecnologia ela é boa, mas ao mesmo tempo ela é muito ruim porque ela criou uma necessidade de aceleração nas pessoas que é muito complicado. Muito. Eu lembro que antigamente eu ainda conseguia dominar a turma e dizer assim, não, gente, agora a gente vai realmente sentar aqui, vocês vão ler esse texto, a gente vai discutir. Hoje, se você botar eles para lerem um texto, eles não querem. Eles se recusam, eles fazem greve, eles... É muito difícil hoje você conseguir que o aluno realmente estude, porque ele quer o mais fácil, então ele vai para a internet. Mas ele concorda que termina que se forma um profissional raso? Sim, muito. E por esse caminho a gente ainda consegue que alguns daquela turma se destaquem, porque ele entende, mas a grande maioria não tá nem aí. É uma luta diária, desde o mínimo, chegar na hora. Não. Chegar na hora, professora, porque o ônibus atrasou, porque eu precisei resolver não sei o quê, porque aí começam as desculpas, né? E a gente sempre argumenta que o mercado de trabalho ele vai ter espaço para aquele profissional que é bom. Não adianta você querer ser mais ou menos. O mercado não vai lhe absorver. Só que muitos deles só acreditam sentindo. Então, faz o curso... A gente fica ali, né? O tempo todo, olha, pontualidade, olha, a segurança é uma coisa que... Segurança de barba, né? Lamber uma mão, provar com a colher. Coisas que pra mim hoje são muito básicas, mas que eu sei que eles estão aprendendo. Sim. Mas tem deles que passam o curso inteiro e não aprendem. Digo, tá bom, o mercado vai lhe ensinar. Não, professora, porque eu sou excelente. Aí vai pro mercado, não fica 2 meses. É mesmo. É demitido ou não se adapta, né, ao serviço, porque o serviço vai cobrar. E aí ele volta. Com aquela carinha. Não, eu vim fazer outro curso. A gente já sabe que, na verdade, ele não deu certo. Né? E a gente... Mas é uma luta, assim, diária, porque aí esse melhora, mas o outro vai pelo mesmo caminho. Então a gente acaba vendo que os papéis, eles se repetem e que o nosso papel é estar ali, repetindo também, repetindo. Eu acho que não vai melhorar isso. Eu acho que vai cada vez ficar pior, sabe? Eu não sei se eu tô muito pessimista, mas eu vejo... eu acho que tudo parte de uma cultura.
Não, totalmente. Então, nós estamos sendo condicionados a isso, para isso se tornar uma coisa normal. Isso. Hoje o errado é o certo. Exatamente. Né? Eu cobrar que o meu aluno... Não, tem aluno que abre a ouvidoria. Aí quando você vai ler, não, porque o professor não deixou eu entrar, porque eu cheguei 1 hora atrasado. Meu amigo, você chegou 1 hora atrasado e você acha que você tem razão. Não, abre uma reclamação. O professor mandou eu tirar a barba. Vamos para a vida real. Se tu pegou a encomenda de casamento e o casamento começa às 19, você vai entregar às 20? Claro que não. Isso é vida real. Se você não aprende a ter disciplina lá atrás, no seu básico, no seu começo, como é que você vai... Isso vai lhe acompanhar pro seu modus operandi da sua vida. Isso. E o que eu dizia muito, gente, aproveitem para aprender com quem viveu isso, para que vocês não vivam. Exatamente. Mas eu acho que o ser humano está cada vez mais, realmente, ele quer sentir na pele, ele não quer mais ouvir o mais velho. Não adianta. Eu lembro que eu passei por essa situação de entregar uma encomenda fora do horário, não sei o que aconteceu, eu me passei e eu entreguei depois que a festa tinha começado. Nossa! Foi a pior sensação do mundo, eu nunca mais, foi a primeira e última vez que eu entreguei uma encomenda dessa forma e por mais que eu tenha dado o meu melhor, que tenha saído tudo bonito, eu perdi a cliente. Ela nunca mais voltou. Exatamente. Entendeu? Então tem coisas que a gente só aprende passando. Precisa doer para poder aprender. Mas que quando a gente fala, quando a gente está em sala de aula, a gente gostaria que o outro não quisesse também passar por esse caminho. Mas eu acho que hoje, pelo que eu vejo, cada vez mais... Tá complicado. Tá complicado. E ao mesmo tempo... E eu digo isso até a muitas pessoas, e até jovens, e até meus filhos em casa, se vocês forem 30% melhor do que vocês são, de vocês quererem melhorar, 30% só, não precisa, você já sai na frente de muita gente que não quer. Eu tava conversando hoje, inclusive, com minha esposa, eu disse, não... você é professora, você ensina técnica, você transmite conhecimento, fundamentos, postura, gestão, você não ensina ninguém a ter vontade. Não. Essa é a única coisa que a gente não ensina, realmente. Não tem como ensinar a ter vontade. Você tem que partir do outro. E a gente vê muito isso hoje, né? Bolsas gratuitas, toda uma estrutura que você conheceu. Nossa, né? Gente, ó, eu fiquei com vontade de voltar a estudar. E a gente ainda vê muito aluno que não valoriza. Não valoriza, sabe? Né? Aí eu fico pensando, será realmente que o que é dado não é valorizado? Né? Tem muitos que aproveitam? Tem. A gente tem casos de pessoas, né, que realmente, se não tivesse tido aquela oportunidade, não teria se destacado? Tem. Mas o caso mais emblemático que você pode lembrar, assim, essa pessoa, assim, ela entrou sem perspectivas, sabendo da história, e hoje ela se tornou uma pessoa que você, quando olha para trás, assim, putz, profissional. Você falou da menina que agora é professora também. Isso é fantástico, né? Porque, querendo ou não, você foi uma inspiração para ela. Querendo ou não, você foi sua referência. Mas teve alguém que você viu que, assim, cara, tipo assim, para essa pessoa era a única oportunidade da vida, era essa, não tinha outra questão, porque deve... Tem. Eu não me vem ninguém em mente agora, porque como eu não estou mais em sala de aula, então eu perco muitas vezes essa história toda do aluno, né? Porque chega mais o problema. Infelizmente, infelizmente chega mais o problema pra gente resolver, né? Mas eu tenho uma professora que eu admiro muito lá, que ela começou pequena, né? Ela foi... Às vezes foge a palavra. Ela foi competidora pelas Olimpíadas no Senai. Ela era menor aprendiz ainda. E depois ela foi trabalhar no mercado, né? Num grande rede aqui. E aí chegou no Senac para dar aula, né? E começou muito assim, insegura ainda, naquela formação do trabalho de que tinha que ser, né? Muito rígida, que tinha que impor e que não sei o quê. E eu olhando ela hoje, assim, como ela mudou no sentido de ser mais carinhosa com os alunos. Ela não mudou a exigência, mas ela mudou a forma. Então eu vejo isso também como uma grande evolução, né? Uma pessoa que começou... de pequena, de baixo, né? A família não tinha muita condição, mas ela foi. Hoje ela é uma referência, vai ser nossa treinadora da parte de confeitaria,
né? Então, eu admiro muito a minha gerente também tem uma história, uma trajetória de mudar de área, assim, de uma hora para outra, e também passou muitos perrengues. Você, hoje, quando você analisa, não sei se você tem esse dado, quantos por cento dos alunos que saem formados do Senac, quantos por cento empreendem ou quantos por cento trabalham para alguém? Existe Olha, esse dado? A gente não tem um dado oficial, Tá. porque quem faz essa mensuração é um outro setor lá do Senac, que está sendo reestruturado. Mas pelo que a gente vê no dia a dia, eu digo a vocês que acho que uns 70% de uma turma hoje quer empreender. É mesmo? A maioria não. Aparece muita oportunidade de trabalho e eles não querem. Não, professor, eu já estou começando a fazer em casa. Tem uma parte, eu acho que uns 20% que não quer nada de nada, tá ali só pra... Infelizmente, ele tá ali só pra passar o tempo, sabe? Às vezes foi o pai ou a mãe que botou ele. Às vezes foi o psicólogo que disse pra ele se ocupar, e aí ele acha que o curso de gastronomia é fácil. E aí ele vai, né? Então... Você falou uma coisa que na confeitaria a gente vê muito isso, né? As pessoas usam a confeitaria como um escape, ou como uma forma até de terapia mesmo. Tem gente que se dispõe a passar... Quanto tempo leva um curso desse de formação? O básico ele vai demorar em 40 dias úteis. Tá. Aí o intermediário vai ficar entre 4 e 5 meses e o mais longo, 1 ano. Mas tem alunos que vão só pra... professores, porque eles me chamam de professora, né? Eu só vim passar o tempo. Não quero trabalhar. Aí quando chega no fim que eles têm que fazer uma prática profissional, eles vão para uma empresa, né? Vivenciar essa parte do mercado. Tem deles que não querem de jeito nenhum. Não, porque eu não quero trabalhar. Aí a gente vai, senta, conversa, tenta abrir, né, a cabeça aqui. É importante que ele vá... porque só vai ter certificado se concluir, né? Aí a maioria a gente consegue, que eles passem pela experiência, né? Mas acho que de 90% não muda de ideia. Poucos mudam de ideia e realmente decidem trabalhar. A grande maioria já vem com o pensamento formado e... Mas tem muita oportunidade no mercado. Eu acho que tem muita vaga em aberto e muita demanda. Aquele que é bom, aquele que quer, ele já sai empregado. Porque a gente tem realmente uma procura muito grande, a demanda está maior do que a mão de obra formada. Porque não é só formar, né? E não é só você ter a técnica. Hoje, muito mais do que a técnica que ele pode aprender, dependendo, né? Sim. Tem a ética, tem o compromisso, tem a responsabilidade, o respeito. Né? Então, e o Senac faz toda essa formação. Forma profissional completo. Sim, mas infelizmente às vezes porque eles não eu conheço muita gente muita confeiteira com negócio, com empresa. Eu conheço gente que tá com vaga em aberto há 1 ano. Isso. E assim, não é possível que você não... Infelizmente é. E assim, a gente recebe todos os dias. Eu imagino que vocês têm... E tem horas que eu fico até constrangida, porque parece que a gente tá com má vontade, mas não é, infelizmente. Eu acho que a pandemia, ela também veio para fazer esse marco, porque as pessoas ficaram em casa, muita gente acha mais cômodo, né, tá ali, mesmo que ele não bote no papel, porque a gente vê muito assim, professor, eu tô trabalhando em casa, mas tá naquela mesma coisinha assim, assando e comendo, né? Isso. Mas é uma acomodação que fica difícil a gente entender por quê, porque as possibilidades existem, as oportunidades existem, né? Agora, você querer já começar ganhando um salário de um chefe... Não dá. Então, as pessoas não querem passar pelo processo. Exatamente. Elas querem já o resultado final. Eu falo isso. Eu acho que toda conversa que eu tenho aqui, a gente fala sobre isso, porque é o que a gente... E você, assim... Você confirmou o que eu imagino, porque tá complicado hoje em dia mesmo. Essa questão das pessoas não terem mais, né, a ideia e o entendimento que é preciso trilhar essa jornada, né? Só que infelizmente, eu acho que isso é a parte ruim da tecnologia, das redes sociais, o imediatismo, né? Isso. Eu vejo esse reflexo até nas crianças. Então, se o adulto que já passou por essa formação toda não dá o exemplo... Imagine. Meu Deus, e as crianças, né? Célia, em algum momento aí da sua jornada, tanto como
como confeiteira profissional, como negócio, como professora? Em algum momento você pensou em desistir desse negócio? Todos os dias. Mas qual foi, assim, teve algum momento mais marcante que você disse, pô, se não dá, não é mais pra mim, eu quero procurar outra coisa? Quando veio o Covid, né, realmente, assim, a decisão de dar um tempo, não foi pra sempre, mas foi um momento que eu preferi, né? Sim, faltou sua. Né, o que vai ser melhor, realmente, ir, né, tá mais próximo dos meus pais, ou ficar aqui, porque eu ia ficar só eu e minha irmã em Maceió, né, e eles foram. Então, esse foi um momento. E depois, quando realmente eu fechei o ateliê, porque aí quando eu voltei, eu tentei retomar, né? Mas foi uma coisa pequena. E aí comecei a dar aula. Mas o dia que eu disse assim, não, realmente não dá, não vou mais pegar encomenda. Foi difícil. Foi difícil. Porque eu ainda tinha esperança, né? Em um momento mais cedo ou mais tarde, eu tinha esperança de que eu fosse conseguir deslanchar e que eu fosse conseguir, enfim, montar um espaço, mas infelizmente não foi o momento, e aí passou. Mas assim, hoje eu ainda tenho essa dúvida. Será que onde eu tô tá bom? Eu posso voltar? Eu realmente ainda tenho essa dúvida. Eu não vou mentir. O pessoal que trabalha comigo, vez por outra, eu digo, eu vou me embora. Eu sou meio impulsiva, assim, então quando eu tô muito aperreada, né? Quando a coisa tá muito pesada, aí eu... Mas como é que você se vê daqui a 5 anos profissionalmente? Eu nunca parei pra pensar nisso. Nunca parou? Não. Dá nem tempo, né? Não dá. O pior que não, porque... É um dia de cada vez, porque não dá tempo. É um dia de cada vez, mesmo, não dá. Não, quando eu chego no trabalho, assim, e até é engraçado, né? Os meus pais já dizem, você tem hora pra chegar, tem hora pra sair. Eu não sei se é diferente. Eu me sinto muito responsável. Eu quero ver a coisa acontecer. Eu quero fazer o meu melhor. Então, não sei parar uma coisa na metade porque deu meia hora de ir embora. E qual legado você quer deixar para as pessoas? Olha, no meu aniversário de 50 anos, né, recentemente, eu falei 3 palavrinhas que eu fiquei pensando que talvez isso seja realmente o meu reflexo, assim. O serviço, o amor e a fé. Então, essas 3 palavras eu acho que me definem bastante. Eu faço as coisas por amor, eu amo servir, né? E a minha fé é que me segura nesse serviço. Quantas pessoas você já sentaram na sua sala de aula, se você fosse contabilizar assim por alto, não sei se você já parou para fazer essa conta? É engraçado, é como eu não sou do número, né? Mas eu acho que cada turma tiver uma média de 20 alunos, diga aí, em 23 anos. Quantas pessoas, né? Você, verdade, consciente ou inconscientemente, você influenciou, você impactou, você transformou, e talvez muitas dessas pessoas não falou isso pra você até hoje, né? Mas isso eu acho que é divino. Isso vem lá do céu. Eu falo por mim, eu tenho 0 paciência para ensinar. Então eu acho que isso é dom divino. E é engraçado realmente, porque em sala de aula nunca me incomodou repetir, né? Eu repetia 10, 15, 50 vezes. E hoje eu me vejo em alguns momentos do meu trabalho, que não é sala de aula, impaciente nessa história de repetir. Então realmente eu acho que é um dom. Vocação sua é essa. E se você encontrasse a Sandra lá na fazenda, mexendo doce com a sua avó, o que é que você dizia àquela Sandra e a sua avó? A minha avó eu ia agradecer, né? Porque se não fosse ela, eu acho que eu não teria aqui hoje, né? Ela é a minha primeira referência, digamos. Tem muitas outras, né? Muitas tias. Minha mãe disse que não sabe mais cozinhar, que desaprendeu. É uma comédia, porque tudo na minha casa, quando falo em comida, sou eu, né? Mas eu agradeceria realmente. E pra mim, eu talvez dissesse, deu certo. Deu certo. Os trancos e barrancos. Nunca foi planejado. Realmente, eu nunca planejei assim, não, daqui a 5 anos eu vou estar aqui. Eu tenho talvez essa falha de não pensar no futuro, sabe? Mas realmente eu fui deixando a coisa acontecer. Eu fui... Sim, tem gente
que isso é o que dá ansiedade, né? Você querer viver o amanhã se mal você tá vivendo hoje. Eu acho que isso você sai na frente de muita gente que não sabe viver o presente. Tá muito preocupado eu vou fazendo, vai sabe? fazendo. Eu tenho essa ansiedade de fazer hoje, de não deixar para amanhã, porque eu não sei se amanhã eu vou conseguir fazer do mesmo jeito, mas isso é muito específico do trabalho, viu? Porque em outras questões pessoais eu sou muito acomodada, mas acho que é isso mesmo, eu me foco tanto no trabalho, eu me dedico tanto ao trabalho, que aí as outras partes vão ficando meio capengas e tem hora que... Não, mas a gente só constrói amanhã hoje, né? Não tem outro jeito. A gente constrói nossa amanhã hoje. Então a maioria das pessoas tá só pensando amanhã e não tá vivendo hoje, construindo o que você quer ser amanhã. E tá todo dia pensando só no amanhã. Mas se você tivesse preocupado em fazer... Só por hoje, né? Só por hoje... O seu amanhã você já sabia que tá dando certo e esse é o caminho. Eu acho que a sua trajetória, ela... assim, você sempre foi muito... Eu estou escutando pela sua... que você me contou. Não teve muito alto e baixo. Você sempre soube o que você quis, você sempre, né, não teve decisões drásticas, teve decisões muito bem pensadas, quando vocês pensaram em fechar a produção de ovos, não pensar em ir para Recife porque eu quero. Então, é uma jornada muito consciente. Então, é como se você vive hoje. Eu fiz uma pergunta que talvez você agora comece a pensar o que é que eu quero fazer daqui a 5 anos, entendeu? Eu acho que isso vai muito também, assim, eu tenho um lastro muito grande, né, que em alguns momentos eu até ouvi que isso me deixou acomodada, enfim, não vale muito a pena talvez falar das coisas ruins, mas é a minha realidade, eu venho de uma família realmente muito estruturada, né, o meu pai fez questão de dar pra gente toda a educação que ele não teve, né, ele é o único da minha casa que só tem o 2º grau. Até a minha mãe fez faculdade depois que todos os filhos estavam crescidos e formados. Ela foi fazer faculdade. E ele, por várias situações, né, não quis realmente enfrentar uma faculdade, mas ele fez questão que a gente estudasse. Ele fez questão de dar essa oportunidade. Então, o dinheiro sempre foi a consequência. Eu sempre ouvi muito dele isso. Você pode ser um gari, mas se você for o melhor gari, você vai conseguir se manter. Exatamente. Então, não sou uma pessoa de muitos luxos, realmente eu tenho uma vida muito simples, mas eu acho que é o que cada um eu vi uma frase sobre legado, né? Que legado não é aquilo que você deixa para as pessoas, legado é aquilo que você deixa nas pessoas. Né? Isso, acho que é isso. O legado que os meus pais deixaram foi esse, de fazer, sabe, dar o seu melhor e o dinheiro é consequência. Nunca me faltou nada, realmente. Sim. Tenho tudo, né, que eu quis e o que ainda vou conquistar, estou trabalhando para isso, né? Então, e você tem algo que é a maior riqueza que eu acho, que é o que nós somos e o que nós sabemos, que isso ninguém vai tirar da gente. Não é verdade. Isso é o maior patrimônio que o ser humano pode ter. É isso, sabe? É algo que ninguém me rouba. É o que nós somos e é o que nós sabemos, entendeu? Exatamente. E quando a gente entende e começa a transbordar mesmo em consentimento, que é o que você faz, porque você não ensina só sobre cozinhar, né? Você ensina sobre viver, sobre postura, sobre disciplina, tudo que você me falou ali, tem que chegar no horário, tem que fazer o que deve ser feito. Pouca gente ensina isso. Então, por isso que eu digo que está se formando uma geração muito rasa nas coisas que estão fazendo. É verdade. Tá? É o meu sentimento. Né? Mas é o sentimento da gente, não só meu. Outros professores também têm, né? A gente conversa muito lá, tem muitos professores. E a gente sente isso, porque o aluno... E às vezes isso desestimula, né? Porque a gente vai para a sala de aula, o professor vai para a sala de aula, ele não... A maioria, claro que sempre tem aquele, né? Sim. Mas a gente fala da maioria que tá ali porque gosta, não vai dizer que tá ali porque é pela remuneração, porque infelizmente não é, né? Mas sente muito isso, sabe? De falar. Com tanta coisa cheia E o aluno. Gera uma expectativa que de repente do lado de lá. Vai demorar muito, sabe? Uma coisa assim que, gente, aproveita, né? Às vezes é 1 ou 2 aulas, porque como são cursos que têm muitas especificidades, então é 1 ou 2 aulas, às vezes, de aquele assunto que não vai voltar. E o professor diz isso, mas o aluno não acredita.
né? Aí só que depois ele volta, né? Alguns vão visitar, a gente diz, a gente viu isso no curso? Ai, olha. Nossa. Esse rapaz, tu faltou essa aula. Estava só de corpo, mas não estava de alma e espírito, né? Então realmente essa questão. Sandrinha, faz de conta que você voltou a dar aula. Você está numa grande sala de aula. Todo mundo que vai assistir isso aqui é seu aluno. Você vai olhar para essa câmera aqui e você vai deixar sua mensagem para as pessoas que estão assistindo a gente agora. Dê o seu melhor, independente do outro. Porque vai ser sempre entre você e Deus. E nunca entre você e as pessoas. Querida, muito obrigado. Eu que agradeço. É um episódio... Pra gente é marcante, número 50 episódios, a gente começou isso aqui, também parei um ano de gravar, e as pessoas começaram, precisa voltar a gravar, e até o começo do ano passado, eu nem pensava que eu estaria gravando, vou ser bem sincero, 50 episódios aqui, não pensava. Mas eu acho que histórias como a sua precisam ser contadas. Eu que agradeço. Histórias como as suas precisam ser contadas para ser inspiração para tanta gente. Que eu sempre digo assim, principalmente confeitaria não é só fazer bolo. É muito maior do que isso. Vocês mexem, vocês que passam, principalmente vocês que passam conhecimento, vocês mexem muito com a vida das pessoas. Vocês proporcionam àquelas pessoas uma perspectiva através do que vocês sabem, do saber de vocês. E talvez vocês não parem para mensurar isso. E não porque é irrelevante para vocês, é porque para vocês isso já é parte da vida de vocês. Não é algo que vocês se vangloriem, não, mas é algo que é missão. É por isso que eu disse antes, é vocacional. Não é todo mundo que tem esse dom que Deus deu. Deus escolheu algumas pessoas e disse, vocês eu vou usar como instrumento mesmo. Então, muito, muito obrigado pela sua presença aqui. Estou sempre à disposição. Quiser fazer, bora fazer uma ação, a gente tá aqui para fazer. Eu só gosto dos imprevistos e dos improváveis que a gente vive nessa vida, querendo aproveitar as oportunidades que eu sempre digo sim, e de me dar 5 minutos porque eu vou ver como é que eu faço. Então, querido, muito, muito obrigado pela sua presença e é uma honra ter recebido você aqui. Eu que agradeço, né? Realmente tenho muito carinho por você também, né? Desde aquela parceria que a gente fez lá na Nassau, a gente vê as pessoas diferenciadas e você é uma delas, né? Você não se prende só a fazer o seu trabalho enquanto distribui tudo. Eu acho que esse momento, esse canal, ele é muito importante, sim, né? Para que outras pessoas vejam realmente. Não vejo grandes coisas na minha vida, mas ao mesmo tempo fiz o meu melhor, né? Como outras pessoas fizeram. Às vezes eu assisto os programas, né? E é bom saber que tem um canal assim que valoriza o confeiteiro, que valoriza essa profissão, que muitas vezes é meio escanteado também, né? Ele leva tanta alegria, ele mexe tanto com o sonho das pessoas, mas às vezes ele é mal compreendido. Exatamente. Né? Por ter esse amor tão grande e não visar tanto dinheiro, né, no mundo. Mas é isso, então parabenizar, né? Não desista realmente, você também é uma missão aí grande. Agora eu não paro mais não. E me colocar à disposição também, que precisar. Obrigado. Estar por aí. Muito obrigado, de verdade. Agradecer a quem vai ouvir, agradecer todo o suporte aí. E que Deus abençoe a todos. A todos nós. Amém. Agradecer o Estúdio Cacast que nos recebe aqui, eles que foram assim o nosso grande... Se não fosse eles, eu não estava gravando, porque meu estúdio era no escritório, desmanchei tudo. De repente, Deus mostra aqui no meu Instagram um patrocinado, um vídeo patrocinado. Isso não, é sinal. Eu estava com o Eduardo Beltrame aqui. Sim. No dia, eu disse, Eduardo, bora gravar hoje. Ele tava dando aula aqui, bora. Então aí eu digo. Então as coisas também não são tão planejadas assim, não. Eu sou Deus muito de bora e a gente não parou mais. Então. Episódio de número 50, não poderia ser mais especial do que esse.
Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve e compartilha esse episódio, que foi sensacional, e a gente se vê no próximo Lookcast.